Meus amados e queridos irmãos, passando aqui mais uma vez para deixar aquele recadinho especial para vocês, que esse dia especial aqui, no qual trazendo aqui uma palavra para vocês, né? Uma palavra de conforto e também um despertamento aqui. Eu tenho visto que por se multiplicar a iniquidade no mundo, a Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. Mas eu não quero trazer aqui uma reflexão para a sua vida a respeito disso. Eu quero trazer uma reflexão sobre o conhecimento e sobre a intenção de conhecer. Às vezes a gente presta atenção nas situações a qual são ensinado o povo. Há um termo de ensinamento doutrinário que nos diz que nós não podemos mudar de forma alguma a doutrina de Cristo. A doutrina de Cristo ela tem que ser a única, ela não pode de forma alguma mudar. Mas por vários estudos literários e de formas de diferentes traduções bíblicas, hoje em dia o pessoal usa expressões muito condizentes ao conforto e o comodismo do ser humano, a qual muitas das vezes as pessoas não têm sequer um pouquinho de conhecimento para ensinar o povo o povo deve caminhar. E isso está gerando um sentimento faccioso para muitas pessoas que dizem ser cristãos, né? Que estão dentro das congregações, dentro dos templos, dizendo que está verdadeiramente adorando um Deus. E esse sentimento faccioso está gerando grande iniquidade diante de Deus. Eu vejo assim que muitas pessoas acham que por ter aceitado a Jesus, eles têm o direito de ser submisso a si mesmo e não respeitam mais as autoridades constituídas por Deus. Isso gera uma doença maligna que vai cada vez mais se alastrando no meio do povo de Deus e trazendo o esfriamento do amor sobre os seres humanos. Hoje em dia tem pessoas que não são mais submissas e por motivo disso tira deles a bênção de Deus, tira deles a bênção que Deus tem para com eles. Não importa qual seja a pessoa que está na frente de um trabalho, se ele tem estudo, se ele é graduado, se não, mas se essa pessoa está na frente foi porque Deus o permitiu que ele estivesse. Mas o homem, ele ordena e o outro obedece. Submissão é obedecer. Submissão é estar obedecendo às lideranças constituídas por Deus. Assim como nós devemos obedecer as autoridades seculares, também temos que obedecer às eclesiásticas. Então, por motivo disso, gera grandes esfriamento no meio do povo de Deus. E isso está acontecendo nos últimos dias. Às vezes nós temos visto ministérios aí com pouquíssimos membros congregados, que antes eram lotados, cheios. Por quê? Por motivo disso. Se aconteceu de estar gerando isso, uma bola, né, de neve que não vai ter fim. Para você que ouve esse relato aqui, esse comentário bíblico, eu quero dizer para vocês: não perca suas esperanças, continue firme, permanecei vivo na fé, permanecei firme na sua conduta, permanecei firme no seu estatuto. Então continue obedecendo sua liderança, continue obedecendo seus liderados, como liderados, não como submisso a si mesmo. Tem pessoas que têm uma submissão para si só e não submete-se a ninguém. Acho que tem todo o direito de ser o que é. Então você não é livre.
Quando você está dessa forma, você não é liberto e nem livre, porque você não obedece a ninguém. Você quer fazer as coisas ao seu bel prazer porque você tem conhecimentos de causas. Acha que porque tem conhecimento de causa pode fazer essas atitudes e ir avante. Você vai destruir o seu relacionamento familiar, você vai destruir o seu relacionamento conjugal, você vai destruir o seu relacionamento futuramente sentimental, você vai viver uma vida. Aí vem o fruto do pecado. A Bíblia diz que Deus não tenta ninguém e por ele ninguém é tentado. Mas nós somos tentados pela nossa própria concupiscência. E depois dela ser gerada, ela nos faz pecar. De ser consumida, ela vai gerar em nós um pecado grande, porque a nossa concupiscência ela é algo extraordinário. Não adianta nós tentarmos forçar aquilo que Deus tem para conosco sem Deus nos ordenar. O apóstolo Tiago, ele escrevendo a carta de Tiago, capítulo 1, verso de número 13 em diante, ele diz assim: ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Verso de número 14 diz assim: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido ou gerado, dará à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Aqui está a verdadeira situação daqueles que querem fazer a sua própria vontade. Aquelas pessoas que querem fazer a sua própria vontade. Eles são induzidos pela sua própria concupiscência, achando que tem todo o direito de fazer isso. Por exemplo, vou fazer uma expressão bem condizente. Um viciado, ele acha que ele tem toda a liberdade de usar a sua matéria-prima, a qual ele recebe. Mas aquela matéria-prima, ele sendo desobediente a si próprio, achando que ele é submisso a si próprio, mas não tem essa autonomia, não tem esse direito de dizer que realmente tem poder sobre ele, porque ele não se preza. Então, quando ele consegue consumir aquilo, ele está se autodestruindo. Quando no futuro, vai nascer em si uma doença altamente perigosa que vai destruí-lo. Isso ali foi gerado pela sua própria concupiscência. Da mesma forma, é os ensinamentos bíblicos, da mesma forma é a autoridade eclesiástica. Quando nós desobedecemos uma autoridade eclesiástica, nós estamos causando em nós estamos gerando em nós uma morte futura. Isso ele está dizendo: vocês estão procurando para si aquilo que é mal. Aquilo que é mal. Porque ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. De forma alguma Deus tenta ninguém. Então, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. O que é ser atraído? O que é ser atraído? É um desejo faccioso que nasce dentro do homem, um desejo maligno, um desejo perverso, que muitas das vezes o homem acha que aquele desejo é um desejo passivo, é um desejo sentimental, coisa boa para si próprio, mas não é. É algo diabólico. Eu tenho o poder de fazer isso, eu tenho a autoridade de fazer isso, porque isso não vai gerar nada. Eu tenho essa atração, essa atração por isso. Você é atraído por isso, para fazer isso, mas não gera em você frutos dignos de arrependimento. E gera sim digno. Não gera em você frutos dignos de arrependimento, gera em você espírito faccioso,
que vai levar você à morte. Então, o que o escritor está aqui dizendo a respeito dessa passagem? Essa palavra engodado significa seduzido pela sua própria concupiscência. Quer dizer, a nossa concupiscência nos seduz, que outrora eu falei, a achar que estamos certos, mas na verdade estamos errados. Então, a reflexão para tu ver nesse dia maravilhoso a qual eu estou aqui fazendo essa palavra para você é sobre a obediência, sobre conhecer e entender. Conhecer e entender. Porque quando nós não conhecemos e não entendemos, nós somos vulnerável a desperdiçar as coisas boas e também sermos lançados fora do objetivo principal que Deus tem para nossas vidas. Por quê? Porque quando nós deixamos levar pela nossas próprias concupiscências, nossos próprios prazeres, nós não estamos deixando Deus agir em nós. Nós não estamos deixando Deus trabalhar no vaso rei, que Ele tem domínio sobre ele. Porque quando o homem deixa Deus trabalhar e agir, ele está sendo submisso a Deus. Ele está deixando a submissão do Senhor sobre ele, que traz para com ele bênção. É por isso que Deus disse a Abraão, Deus lança sobre Abraão toda a responsabilidade dele ser alguém abençoador da sua família sobre a terra. E Deus vai dizer para ele, Abraão, aquele que te abençoar, eu abençoarei. Mas aquele que te amaldiçoar, Abraão, será amaldiçoado. Por quê? Porque ali Deus estava dando como se Abraão fosse o marco que limiava todas as famílias da terra. Então toda família que abençoasse Abraão, aquele marco ali fixado sobre a vida de Abraão, atraía para todas aquelas pessoas ou todos os seres humanos sobre a terra a bênção especial. Você está entendendo? Quando você desobedece às autoridades, você está tirando o direito que Deus deixou para você. Você está cortando, você está colocando uma cerca, você está colocando um muro no meio. Quando você desobedece a Deus, você está, às autoridades, você está cortando, está colocando um muro na sua frente. Quando você está sendo obediente, você está tirando o muro que está na sua frente para você receber todas as bênçãos de Deus. Então, é isso que o apóstolo está dizendo para nós, o apóstolo Tiago. É isso que o apóstolo Tiago está nos passando a respeito da nossa própria concupiscência. Porque eu não quero morte para mim, nem para o meu próximo. Por isso, quando você não quer para você, nem para o seu próximo, você está abrindo cerco para todos entrarem. É como se fosse um grande rebanho e você escolhesse quem pode entrar naquele seu aprisco. E não, Deus não quer que seja assim. Deus quer que todos entrem no aprisco. Agora a escolha não é minha e não é sua, a escolha é de Deus. É Deus que vai escolher a ovelha boa e a ovelha má, o bode, o cabrito, e assim sucessivamente. É Deus que decide todas as situações dentro do aprisco. Porque quem é dono do aprisco não é nós somos ovelha também. É como é que uma ovelha decide alguma coisa do grande pastor. Então, obedecer é melhor do que sacrificar. A paz do Senhor para todos. Que Deus em Cristo abençoe sua vida e você continue cheio da graça e da misericórdia de Deus. Que Deus venha derramar sobre a sua vida a bênção abraâmica sobre você. E você venha receber de Deus a bênção